A história de Maria, mãe de Jesus. Quem foi Maria de Nazaré? Maria, mãe de Jesus, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. Mas a história de Maria, conforme narrada nos Evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galileia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José, Lucas capítulo 1, versículo 26. Assim como José, é amplamente aceito que Maria é da linhagem de Davi. O nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é incerto. Mateus interpreta que Maria era a virgem da qual profetizou o profeta Isaías. Mateus capítulo 1, versículo 23, Isaías capítulo 7, versículo 14. Embora essa profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é inegável que o seu cumprimento pleno se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria, e seu filho, o Emanuel, é Jesus. Maria, mãe de Jesus, deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento com esse mesmo nome. Algumas dessas mulheres foram Maria, mãe de João Marcos, Atos capítulo 12, versículo 12, Maria de Betânia, Lucas capítulo 10, versículo 42, e Maria Madalena, Lucas capítulo 8, versículo 2. Maria é mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e juventude de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 52. Depois, ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, João capítulo 2, versículo 1 a 11, Atos capítulo 1, versículo 12 a 14, Gálatas capítulo 4, versículo 4. O mesmo anjo, Gabriel, que havia predito o nascimento do profeta João Batista, também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galileia vivia Maria de Nazaré. Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia. É interessante que a cidade de Nazaré não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo com desdém por alguns. João capítulo 1, versículo 46. Mas nos planos soberanos de Deus havia ali uma virgem a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua saudação significava simplesmente que ela era uma destinatária do favor de Deus, escolhida para ser mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 28. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade. Lucas capítulo 1, versículo 28. O anjo então tranquilizou Maria. Ele lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus e lhe anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Ela não entendia como isso seria possível, já que ainda não havia conhecido homem algum. Lucas capítulo 1, versículo 34. Gabriel lhe explicou que sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziu em seu ventre esse milagre extraordinário. Lucas capítulo 1, versículo 35 a 37. Diante da explicação dada pelo anjo, Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendida a tamanha dignidade que soberanamente Deus havia lhe concedido ao escolhê-la. Lucas capítulo 1, versículo 38. No período em que ficou grávida, Maria já estava desposada legalmente com José, o qual estava aguardando apenas a festa de núpcias e o início da vida em comum. Foi por isso que José teve dificuldade de aceitar a repentina gravidez de Maria. Foi preciso que um anjo do Senhor aparecesse em sonho para explicar-lhe o que era de fato que havia acontecido. Mateus capítulo 1, versículo 19 a 20. Após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e a recebê-la como sua esposa. Mateus capítulo 1, versículo 21. Maria deu à luz a Jesus em Belém. Naquela ocasião, ela estava acompanhada de seu esposo, José, o qual havia ido a Belém a fim de cumprir o alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Lucas capítulo 2,
versículo 1 a 5. Essa viagem certamente foi muito exaustiva para Maria, considerando que eles percorreram uma distância aproximadamente de 140 quilômetros. Provavelmente, devido ao censo que estava ocorrendo, o casal não encontrou vaga na estalagem. Isso deve ter ocorrido porque certamente havia muitos oficiais e soldados romanos hospedados na cidade. Então José e Maria abrigaram-se no estábulo. Foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. São poucos os detalhes sobre a história de Maria após o nascimento de Jesus. Sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito, se refugiando da ira de Herodes. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio em que ele, já com 12 anos, ficou em Jerusalém após a celebração da Páscoa. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, José e Maria voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os doutores. Maria foi quem expressou toda a sua preocupação. Ela quem questionou Jesus sobre o porquê de ele ter feito aquilo. Como resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras: "Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas capítulo 2, versículo 49. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente, ela não o acompanhava em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela aparece presente no primeiro milagre de Jesus registrado nos evangelhos, quando ele transformou água em vinho em um casamento celebrado em Caná. João capítulo 2, versículo 1. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. E ao ser comunicado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então, ele olhou para a multidão e disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Marcos capítulo 3, versículo 34 a 35. Depois disso, Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Ela ficou aos pés da cruz, onde Cristo estava, e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. João capítulo 19, versículo 25 a 27. Essa recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz e demonstrou a humanidade de Jesus e sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Fora dos evangelhos, Maria é citada nominalmente apenas no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos consta que a mãe de Jesus estava juntamente com os discípulos, perseverando unânimes em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. A Bíblia oferece algumas evidências de que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos após seu nascimento. A Bíblia enfatiza categoricamente que ela permaneceu virgem até dar à luz a Jesus. No entanto, a Bíblia não menciona nada a respeito dela ter permanecido nessa condição após o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 24 a 25. No Evangelho de Lucas, é dito que Jesus foi o primogênito de Maria. Lucas capítulo 2, versículo 7. É verdade que apenas essa passagem não é suficiente para provar que Jesus teve irmãos uterinos, mas o Novo Testamento também menciona outras passagens, os irmãos e irmãs de Jesus. Portanto, a harmonia de tais passagens parece se tornar conclusiva. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 47, Marcos capítulo 3, versículo 31 a 32, Lucas capítulo 8, versículo 19 e 20, João capítulo 2, versículo 12, capítulo 7, versículo 3 a 5, Atos capítulo 1, versículo 14. Além disso, defender que os irmãos de Jesus citados no Novo Testamento são apenas filhos de José é inferir algo que não está no texto. Também o argumento de que os irmãos citados na verdade eram seus primos não se sustenta à luz do idioma grego, o qual foi escrito no Novo Testamento. A morte de Maria, mãe de Jesus. A Bíblia não fala nada a respeito da morte de Maria. Talvez você pergunte: Maria, mãe de Jesus, deve ser adorada? Obviamente, Maria, mãe de Jesus, não deve ser adorada. Nossa adoração deve ser dirigida apenas a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 5, Lucas capítulo 4, versículo 8. Também vale dizer que não há qualquer base bíblica para defender que Maria ocupa uma posição de destaque ao lado de Jesus como um tipo de intercessora.
Segundo a Bíblia, o próprio Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Além disso, a Bíblia é bastante clara em dizer que todos os seres humanos pecaram e carecem da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, Efésios capítulo 2, versículo 8. Nesse caso, Maria não é uma exceção, ou seja, biblicamente, a doutrina da impecabilidade de Maria não faz qualquer sentido. Portanto, dizer que Maria, mãe de Jesus, nasceu sem estar contaminada pelo pecado original é ir além do que as Escrituras dizem. A Bíblia testemunha apenas um que nunca pecou, a saber, Jesus Cristo, sobre o qual o escritor do livro aos Hebreus enfatizou que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O mesmo também foi dito pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 25. Apesar disso, vale dizer que Maria, mãe de Jesus, deve ser muito respeitada. Ela foi uma mulher bem-aventurada e digna de ser imitada pelo seu exemplo de humildade, fidelidade e abnegação diante dos planos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de reprimir os erros da teologia católica, acabam igualmente errando de forma inversa. Elas menosprezam e subestimam completamente a mulher a quem Deus escolheu soberanamente para receber a incalculável honra de dar luz a Jesus Cristo.